E aí, mais um encontro que Deus Nosso Senhor nos abençoa. Que bom estar aqui, que bom que você está aí. Hoje nós vamos entrar no Novo Testamento, nós vamos ter muitas mais alegrias ainda, porque entramos numa fase nova, mais profunda, no projeto de Deus, o que Ele fez, né? E nós estávamos no livro dos profetas, né? Então eu vou falar ainda aqui no Antigo Testamento dos profetas, porque eu acredito que algumas coisas que acontecem, como nós vimos lá no Deuteronômio, lembra? Algumas coisas, aquelas coisas que Deus diz que abomina, que nós não podemos praticar, às vezes o Senhor colocou no meu coração, na minha mente, que tem gente que às vezes confunde e como inimigo, nós sabemos que temos aqueles inimigos e temos o demônio que é tremendo, embora seja fraco para nós, mas ele é tremendo, astuto, e ele é intelecto puro, portanto ele sabe muito, mas com Deus nós o combatemos facilmente. Então, quero falar um pouquinho sobre isso, que quando Deus diz daquelas práticas que Ele abomina, que o demônio tem muito a ver, né? Inventa criatividade e a pessoa acha que é ela que tá vendo, que está sentindo. Todas aquelas coisas lá, as seitas, nós vamos conhecer a verdadeira... Nós vamos conhecer a verdade, porque há muita confusão e, sobretudo, no mundo que nós vivemos. Em todo o tempo, né? Nós vimos, por isso que foi bom conhecer o Antigo Testamento, porque a gente viu lá quanta confusão, quanta queda, quanta corrupção, como se comprometem com Deus, se comprometiam e depois falhavam, e assim continua. E assim continua. Todos nós sabemos que estamos num tempo que está muito difícil. Há muita ofensa a Deus. Isso se chama pecado. Então, os profetas são homens ou pessoas, né? Nós vimos aqueles 18 livros proféticos. Como nós vimos que Deus se serviu de Jonas para avisar Sodoma e Gomorra, para alertá-los do risco que eles corriam, Deus nunca deixou de fazer. Ele sempre procura, quando a humanidade está terrivelmente corrompida, caminhando para o abismo, ele acha um jeito, ele suscita um profeta, que é aquele que faz profecias. E o que é uma profecia? É uma previsão. É uma previsão, né? Então, no Antigo Testamento, Deus falou sobre Sodoma e Gomorra, ele deu o aviso. Ele falou para Jonas falar que iria acontecer. Quer dizer, o profeta Jonas fez uma profecia. Mas profecia tem que vir de Deus. E o que eu lembrei? Quando as pessoas buscam adivinhação, buscam aquelas práticas,
Às vezes eu não repito, eu não quero ofender ninguém e eu desejo que todos busquem a verdade, mesmo que esteja convencido de que é assim do jeito que você pensa, que é alguma prática que está lá no Deuteronômio que nós lemos. Eu queria que vocês buscassem na palavra de Deus. Peço, desejo que vocês sintam o impulso, um desejo, que Deus coloque no coração de cada um que me ouve, o desejo de buscar a verdade. Porque Deus disse, quem me buscar de todo o coração, com todo o teu ser me encontrará. Que vai encontrar? A verdade. A verdade está aqui, não está em outro livro. Então agora eu peço licença ao Espiritismo para falar sobre Allan Kardec, que fundou o Espiritismo. Mas Allan Kardec não é o dono da Bíblia, não é revelação de Deus. Ele não falou o que Deus está aqui. Então, o que é uma profecia de Deus? É quando Deus chama alguém, ele usa a sua maneira para convocar alguém a avisar o mundo. Porque ele é amor, mas ele é justo. E ele não quer que ninguém se condena. E muitas vezes precisa que ele nos socorra. Nós temos que fazer a nossa parte de tudo que ele nos revelou. Os 10 mandamentos, gente, é real. Se eu me afasto de Deus, desobedeço, não quero nem saber de Deus, aceito todas as propostas que o inimigo, o mundo, a minha vontade quer, errada, eu corro o risco de ser condenada para sempre. Então, mais uma vez, eu quero falar sobre pecado. Porque o pecado é uma ofensa a Deus. E como o que eu falei que eu senti? Que a pessoa que faz adivinhação pode alguém pensar que é uma profecia. Porque está prevendo o futuro. Profecia é um aviso que vai acontecer. Então, quem faz adivinhação, a adivinhação já está lá. Busque, se acha que é Deus que está falando, busque em Deus para saber que não é Ele. A profecia tem que ser comprovada que vem de Deus. Está aqui o que a pessoa está falando. Aí é um aviso de Deus. Então, nunca vamos esquecer, os profetas de Deus falam o que está aqui, porque Deus revelou a eles e está aqui. Se não está aqui, não é dele. Vamos gravar bem isso. Quando nós cometemos um pecado, uma ofensa grave a Deus, contra os mandamentos e contra tudo aquilo que está lá no Deuteronômio, essas adivinhações. Aí, como Deus chama, convoca, suscita alguém, um profeta, para falar, avisar algo para a humanidade que corre perigo, porque ele é um pai amoroso, um amor infinito, ele está sempre, ele avisa. Então ele dá uma profecia, uma previsão
e usa alguém para falar. Olha, vai acontecer isso. E mesmo que, então tem muita coisa ainda para acontecer. E para o Novo Testamento, ele deu os avisos, tanto que o povo de Deus estavam depois da profecia, depois do profeta que profetizou, que avisou o que ia acontecer, o povo de Deus ficou aguardando. Sempre o profeta, eles sabiam que era Deus que tinha falado. Então eles aguardavam. Só que Deus não fala data. Sobretudo, se alguém vem hoje, vocês prestem atenção quando tem alguém que fala de profecia. Tem muitos, sobretudo no tempo de hoje, com esses acontecimentos tristes, com essa corrupção da humanidade que está acontecendo, que nós já sabemos que já passaram mais de 2000 anos, e o Senhor renova a humanidade de 2 em 2000 anos. Se a pessoa marca um dia, já é um sinal de que não é verdade. Deus não marca dia. Ele não diz assim, dia 25, 26, vai acontecer isso. Quem falar a data já é um sinal que não é Deus que está falando. Deus fala o que pode envolver o tempo de acontecer. Por isso nós conhecemos que nós estamos em tempos de renovação que Deus vai fazer. Por quê? Pelos acontecimentos que estão acontecendo, que Ele avisou através dos profetas. Mas não basta só. Lembra que eu disse, Deus não nos abandona? E depois do dilúvio, Ele prometeu que não faria mais. Mas depois Ele planejou a salvação. Porque Deus, que sabe tudo, sabia que a humanidade sempre se corrompe. Por mais que comece bem, acaba se corrompendo. E não basta só, não bastaria para nós, por causa de lá do paraíso, o que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, fizeram, foi uma ofensa a Deus. E quando a ofensa a Deus é um pecado, seres humanos não reparam. Não reparam o que quer dizer? Não, mesmo se arrependendo como nós vimos os profetas, nós vimos Davi, que teve uma contrição perfeita. Mesmo que nós cometêssemos todos os pecados e tivéssemos contrição perfeita, não poderíamos ser salvos. Por isso Deus planejou e preparou desde o Antigo Testamento e para chegar no Novo um plano que salvasse a humanidade, porque a humanidade por si não se salva. Nós não nos salvaríamos jamais. Por isso ele fez profecias, ele avisava, ele começou a avisar e foi aprofundando os seus planos. Então eu vou repetir aqui em Isaías o que foi que ele falou no finalmente, para que ele avisasse ao povo, à humanidade. Só um Deus
Prestem bem atenção nisso. Só um Deus pode reparar, corrigir, perdoar, apagar um pecado contra ele. Por quê? Porque ele é infinito. E o que nós cometemos a ele, não pagamos, não temos condição. Então ele usou Isaías para fazer essa profecia. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Ele vai dar um sinal, ele avisa que vai dar um sinal, porque ele não fala o dia e não fala detalhes. Por quê? Ele quer ver o nosso coração, a nossa fé, a nossa esperança nele. Ele avisa, deixa claro que dá para nós percebermos. Como nós estamos percebendo o que está acontecendo no mundo. Nós temos ideia, não sabemos quando. Pode estar muito próximo a correção, a limpeza que Deus vai, a purificação. E a purificação só acontece com sofrimento. E nós vamos saber por quê. Porque o próprio Deus, que teve que entrar em ação para nos salvar. Por isso essa profecia de Isaías. Olha o que ele pediu para Isaías e o povo aguardou. Isaías viveu uns 600 anos antes de Cristo, de começar o Novo Testamento. Então ele avisa com antecedência às vezes, com muita antecedência, para que preparemos, para que acreditemos nele e preparemos. Então ele disse a Isaías: o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Deus conosco. O sinal do Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. O que é esse Deus conosco? Ele está aqui, ele está no Novo Testamento. Ele disse Deus conosco para estar como ser humano. Porque Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno, Criador do céu e da terra. Como ele faria para salvar a humanidade? Só ele mesmo, entrando em ação. No Antigo Testamento ele preparou, ele avisou, ele escolheu um povo. Eu vou fazer com vocês uma história de salvação. Então ele, lembra que eu falei, é preparação para o Novo Testamento. E agora ele vai já avisando como vai ser. Haverá momentos felizes, felicíssimos. Aliás, é felicíssimo para nós, porque chegou a salvação para nós depois de 600 anos que ele avisou. Ele falou que mandaria o Messias, o Deus conosco. O que é o Deus conosco? Ele está em todo lugar. Então, quando ele diz o Deus conosco, é um Deus que vai estar no meio de nós como um de nós. Ele vai estar entre nós como um homem, filho de mulher, como nós nascemos. Para quê? Para nos salvar.
senão não teríamos salvação. E cada vez mais que eu entrar nesse mistério, porque é um grande mistério de salvação e de amor de Deus, nós estaríamos perdidos. Como eu não vou ser grata até o fim dos meus dias a um Deus que vai se fazer homem, que se fez homem, nós vamos entrar agora, para poder reparar o que o homem fez. Mas ele precisava ser homem. Para ser, porque o homem por si não. Por mais que ele se torturasse, se acabasse por amor a Deus, não conseguiria, porque Deus é infinito e a ofensa é infinita. E infinito é Deus. Então é Ele que vai reparar. Essa reparação que eu falo é uma compaixão, é sofrer para compensar, para livrar, para lavar a nossa alma. Porque o nosso corpo é que peca, que a alma usa o nosso corpo para pecar. E que jeito que tem que ser purificado? Tem que haver sofrimento. E nós vamos conhecer que o próprio quem não conheceu, quem conhece tudo já, é meditarmos que precisamos como todos os dias nisso. Um Deus sofreu por nós. Porque Ele é infinito, o sofrimento dele foi infinito. Para nós. Para que o nosso sofrimento tivesse valor. Se Ele não se fizesse homem conosco, nós não teríamos salvação. Como? Até quando eu devo agradecer esse Deus? E nós vamos conhecer, e vamos conhecer os momentos dolorosos que o mistério infinito de amor de Deus, que é Deus mesmo, é capaz pelo ser humano. Pelo ser humano. Como eu vou ter a ingratidão de ficar do lado do inimigo que fez a mesma coisa com ele lá no céu e não teve chance porque ele vivia face a face com Deus. Não teve salvação para ele. E nós temos a chance, porque esse mesmo Deus que nos ama infinitamente se faz um de nós e ele avisa. Vocês vão ter um sinal. Sabe como é que vocês vão saber que é Deus conosco, que é Deus com vocês, que Deus chegou como ele falou para Isaías? Uma virgem conceberá. Ele podia simplesmente vir e ser um homem. Mas ele quis nascer de uma família. Como ele quer famílias. O que aí o inimigo, tudo que ele fica sabendo de Deus, quando ele acontece dele saber, aí ele vai trabalhar contra. Ele conheceu que Deus quis vir estar entre nós para nos salvar, nascendo numa família. Então ele trabalha. Nós vemos hoje e há muito tempo como está a família. Porque não param para pensar, não meditam em tudo que o nosso Deus falou. Mas ele
falou que era uma virgem, para ser um sinal para nós. Um sinal. Uma virgem concebeu, é possível? Mas ele, ao mesmo tempo, queria uma família, porque todo ser, como ele disse aos primeiros pais, crescei e multiplicai-vos. Ele deu a missão, ele quis, no projeto dele, que nós, homens e mulheres, e nada de outro sexo, porque homem com homem, mulher com mulher, não gera filhos. E o que o inimigo faz? Trabalha aí. Então é muito sério. Nós estamos num tempo de mais seriedade. Vamos voltarmos para Deus. Vamos buscar a verdade. Quem tem dúvida, quem tem convicção diferente. Nós vamos aprender porque Ele vai ensinar. Porque Ele é misericordioso, Ele ensina como fazer. Ele ensina como vivermos. Mas vamos prestar bem atenção quando Ele diz: o sinal é uma virgem que vai ter um filho. Porque Ele não vai... Deus não quer ter uma família, mas nascendo de uma mulher, mas não com a participação do homem. Por quê? Porque senão seria só homem. Ele é Deus. Deus conosco, que Messias, Deus conosco. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele quis nascer de uma mulher, de uma família, mas não dependendo do homem, porque Ele é Deus. E há seitas hoje que não creem que Ele é Deus. Deus falou, o sinal será esse. Vocês vão ver uma virgem ter um bebê. Esse bebê é Deus. Quem é Deus? A Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são um. Que grande mistério. São três pessoas distintas. Lembra que eu falei assim, no Antigo Testamento nós não vamos nos envolver com o Pai. Agora no Novo Testamento nós vamos nos envolver com o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus. Então, Jesus Cristo, Deus Filho, chegou para trazer, para completar o plano de salvação que Deus deixou, que Deus programou. Mas o plano de Deus de salvação ainda não terminou. Ainda não terminou. E não está longe, com certeza, de terminar. Porque se de 2000 em 2000 anos Ele renova a face da Terra, estamos no tempo, sem dia marcado, sem mês marcado, sem ano marcado, nós sabemos que está próximo, por causa dos acontecimentos, e que em 2000 e 2000 anos Ele renova, purifica a Terra. Purifica a humanidade que se corrompe e corre o risco de se condenar. E se condenar é perder a Deus para sempre.
viver no inferno. Eis que nós vamos ver como ele fez. Vamos pensar mais um pouquinho. Eles esperaram com certeza, com muita ansiedade, essa chegada, quando eles receberam essa profecia de Isaías, quando Isaías avisa, vai ter um sinal que o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, chegou. Nós vamos perceber, porque vai ser de uma virgem que ele vai nascer. Um milagre. Uma virgem que vai ter a participação, tudo tem a participação da Trindade. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, e até o fim, o Apocalipse, que é o último livro, até o final da história da salvação, Deus Trindade participa de tudo. Mas cada época é voltado, nós envolvemos com cada pessoa distinta, embora todos estejam participando, porque eles são um. Se eles três são um, como que um só vai estar conosco? Foi escolhido e ele quis o Filho, que é Jesus Cristo, que é gerado e não criado. E eu quero aproveitar para dizer a vocês, nós, quando temos filhos, as famílias, quando têm um filho, às vezes fala, fulano de tal criou tantos filhos. Nós não criamos nada. Quem cria é Deus. Nós geramos filhos, porque quem cria é Deus. Passamos por Ele primeiro. Por isso Ele pensa, nos teve nas mãos, pensou em cada um de nós com amor infinito, para estarmos numa família, no ventre de uma mulher, que Ele escolheu a mulher para gerar. E o papel do homem contribuindo, parte do homem, parte da mulher, e quem gera no ventre é a mulher. Essa é a função da mulher. Ser mãe. Então, mãe, ele teve como milagre sem a participação do homem. Porque entrou a terceira pessoa da Santíssima Trindade para fazer com que ele fosse encarnado. Não, aí nós já lembramos que o Espiritismo fala em reencarnação. Não existe reencarnação, que significa encarna, morre, volta a encarnar, morre, volta a encarnar. Não é assim? E purifica aqui a pessoa mesmo. A pessoa mesmo não se purifica. É esse Deus que nasceu de uma mulher virgem, porque ele foi colocado ali com o Espírito Santo e o Pai Criador. É o Pai Criador, que todos participam. Como é um mistério, eu repito para que fique bem claro, os três são pessoas distintas, mas um só Deus. Nós não compreendemos isso, não adianta ficar procurando entender. Nós precisamos crer, porque foi Ele que revelou. E não crer nele, como eu vou voltar para Ele? Viemos dele, voltaremos para Ele, conforme Ele
programou para nós e nos ensinou. Então o povo ficava esperando quem seria essa virgem. Quem seria um Deus que vai nascer? Eles pensavam que era cheio de pompas, porque ele é rei, porque ele é Deus, porque ele é criador, porque ele é tudo. Está em tudo, onipresente, onisciente, onipotente. Então uns pensavam que ele nasceria num palácio. Imaginavam mil coisas, mas vai ser de uma virgem. Quem será essa virgem? Mas esperavam. E eis que chegou esse dia em que o pecado que nos tornou completamente condenados teve uma solução desse Deus amor, desse Deus que nos ama, desse Deus Trindade, que nem ele não, muita coisa ele não explica porque não temos capacidade de entender. Mas ele deixa claro para nós acreditarmos. Sabe por quê? Acontece aquilo que ele fala. Um mistério acontece, então acreditamos? E se eu não vejo acontecer, mas ele falou, acredito. Ele falou que se eu viver os 10 mandamentos, amá-lo, quando ele me chamar dessa vida, eu vou para ele, para o céu, felicidade para sempre. Se falta purificar, eu vou para o purgatório e fico ali até entender, compreender e amar a Deus e purificar sofrendo, porque eu não o amei como devia. Purgatório é isso. É ter uma contrição. Como eu fui ofender esse Deus que tem esse céu para mim? E depois, quando a minha alma estiver limpa no purgatório, aí ele nos chama para o céu para sempre, para sempre. Então nós vamos nos envolver profundamente no Novo Testamento, que vai ser a profundidade do mistério de Deus para nos salvar por amor, simplesmente por amor. Ele é o amor. Não tem como não nos amar. E eu vou ser ingrata, eu vou traí-lo, eu vou pecar, eu não vou dar bola para os 10 mandamentos. E ele vai ensinar, porque a gente peca, todo mundo peca, eu já disse. Ninguém pode falar que não peca. Eu disse que uma pessoa, só pessoa humana, eu não estou falando do Deus conosco, que é Deus. Deus não peca, né? Já sabemos. O Deus conosco, aquele bebê que nasceu de uma virgem há 2023 anos atrás, é Deus e homem porque nasceu de uma mulher. E precisava ser homem para fazer a nossa vez. O meu pecado, eu não tinha o que fazer com ele, eu estava perdida. O que ele fez? Ele se fez homem e pagou o meu pecado. E assim, de cada humanidade, do passado, do presente e do futuro. Então ele tinha que nascer porque ele quis, era projeto dele. O amor dele fez com que ele chegasse a esse ponto. Não, eu me torno, eu entro, eu quero ser gerado no ventre de uma, não criado, né? Que ninguém cria. Essa mulher
virgem, ela também não criou, porque ela é mulher, humana, totalmente humana. Mas ele a escolheu para nascer dela e ser homem, porque nasceu de uma mulher. Sem, por favor, a gente vê blasfêmias, ofensas gravíssimas contra Deus, quando diz que essa mulher não é virgem, não foi virgem, quando diz que essa mulher não é especial. E eu quero falar um pouquinho dela. Aqui está a imagem da mulher virgem que Deus programou, criou, para que o Filho, segunda pessoa, viesse ao ventre dela por meio do Espírito Santo, porque o Pai cria, o Filho é gerado, o Espírito Santo contribui para a obra do Espírito Santo. Então, de certa forma, Maria foi inserida na Santíssima Trindade, porque ela é filha do Pai, não é isso? Não somos filhos de Deus? Não é filho de Deus quem não quer, quem não vai ao batismo, quem rejeita Deus, quem aceita o inimigo, quem adora o inimigo, quem desobedece a Deus e peca. Esse Deus nasceu dessa mulher. Quem seria essa mulher? Como ela não é especial? Ele falou 600 anos antes, vai ser de uma virgem, que o Messias vai chegar, que o Deus conosco vai ficar com vocês como um homem. Mas ele deixará de ser Deus? Não. Ele é Deus. Deus é Deus. Maria se tornou filha do Pai, mãe do Filho, esposa do Espírito Santo. É chamada assim porque foi por obra do Espírito Santo que o Messias, o Deus conosco, vamos dizer, entrou em seu ventre. Ela sempre foi virgem, antes, durante e depois do parto. E nós vamos ficar um tempo nos envolvida nesse mistério de um Deus que entra para ser gerado no ventre de uma mulher. Como Deus criou essa mulher? Essa mulher faz parte também da razão de Deus desejar tudo isso para nos salvar. Tal foi a correspondência dela. Quando Deus a criou, eu já disse, nós viemos de Deus. Então nós estivemos com Ele. Ele pensou em cada um de nós para criar. Olha que amor de Deus. Pare e pensa-se um pouquinho. Eu sou o que sou porque Deus pensou em mim, pensou onde Ele ia, em que família Ele ia me colocar, porque nós já temos a colaboração do nosso Pai terreno, da terra, homem, porque nós somos humanos, só humanos. Maria é humana, só que ela é especial, ela nunca pecou. Eu vou falar que não está aqui, mas eu vou falar, Maria é especial. Sabe como Deus a criou? Como ele cria a cada um, nós passamos por Ele. Pensa, nós viemos de Deus. Quando a pessoa falece,
a gente diz que foi, né? Partiu, a partida da pessoa. É porque saiu de perto de nós. Mas, na verdade, ela está voltando. Porque o projeto de Deus é estarmos com Ele para sempre, numa felicidade sem fim. Porque aqui, a gente é presa aqui nesse mundo, não é mesmo? A gente fica preso nesse mundo e esquece, é preciso da gente meditar. E esquece que a eternidade junto de Deus é a felicidade para sempre, que não tem fim. Mas eu não posso me perder. Eu tenho que ser de Deus. Mas como eu desejo isso a cada um que me ouve. Tudo que eu sinto de desejo para os meus entes queridos, para mim, para todo mundo, a felicidade eterna, porque não morreremos mais, nunca mais, a gente morre só uma vez. Deus nos coloca numa família, Ele quer uma família do jeito que Ele programou, não uma desordem, mas uma família, e que depois vai tudo para Ele, e Ele é o único Pai. E sabe essa mãe do Messias, do Deus conosco, é a nossa mãe também. Nós vamos saber o dia que Ele falou, eu dou para vocês também a minha mãe. Quando Ele a criou, Ele mostrou como ela era especial. Ele mostrou a ela a vontade dele e a vontade do ser humano. Prestem bem atenção, uma revelação privada, aprovada, como sempre digo. Não está aqui, porque, como eu disse, se Deus fosse revelar tudo, Ele é infinito. Ele revelou todo o suficiente para sermos dele inteiramente e voltarmos para a felicidade eterna, que vamos fazer a felicidade dele. Quando nós somos, nesse momento que estamos aqui, somos a alegria de Deus. Somos a alegria de Deus. É isso que Ele quer. E aí eu vou entender por que então Ele deixa que a gente sofre. Porque Ele não quer que a gente sofre para sempre no inferno. E para limpar a alma que está suja do pecado original, o batismo, o nosso batismo, por isso temos que ser batizados, mas vou explicar, na época, existe um batismo. Não é inventar batismo. Nós nos livramos das penas do pecado original que nós herdamos. Embora ficamos com a tendência de pecar. Mas precisamos do batismo. Aí ficamos com a herança da tendência, da vontade, o mundo. Lembra os 3 inimigos? E o demônio que vem, e o mundo que oferece coisas horríveis. E a nossa vontade, que quantas vezes aceita, porque o inimigo coloca prazer, onde precisamos renunciar. Os prazeres que nos trazem pecado, vamos supor, contra o mandamento. Um pecado, vamos dizer, que a gente sabe que está comum. Contra a castidade. Sexo fora do matrimônio. Como é prazeroso
A vontade tem dificuldade em combater. Como é que nós combatemos? Como é que nós conseguimos forçar nossa vontade a combater? Com oração, estando com Deus, meditando aqui a palavra dele. Ele mostrou a ela, quando ele a criou, então ela é especial. Desde que ela nasceu, ela já nasceu sabendo. Os pais dela eram São Joaquim e Ana Santos. Eram idosos e não tinham filhos. Deus quis que ela nascesse deles, de uma família. Filha de Joaquim, que é santo, São Joaquim e Santa Ana. Ela falava coisas para a mãe dela, que a mãe dela ficava, quando ela era pequenininha, coisas de Deus, ela já era inteiramente de Deus desde que nasceu. Porque Deus a fez especial. Mas ela não sabia que era ela a escolhida para ter o Deus conosco. Isso ela não soube. Deus não revelou, foi surpresa. E ela se encantava quando chegasse tanto que ela queria servir essa mãe do Deus conosco. Ela queria ser escrava da mãe do Deus conosco. Ela não sabia que era ela. Mas ela sabia muita coisa que nós chamamos de, não sei se estou correta nesse momento, ciência infusa, que Deus colocou nela. Mas ela passou por uma prova. Todos nós passamos pela prova, que é o pecado que nós temos que combater, que é o sofrimento que nós precisamos aceitar, oferecendo a Deus. E vai passar logo e a gente vai ser feliz para sempre. Quando Deus a criou, ele mostrou para ela a vontade dele e a vontade humana. Lembra que eu falei que a vontade humana é uma grande inimiga nossa? Porque é a nossa vontade que manda em nós. Não é mesmo? Nós não podemos deixar o inimigo mandar em nós. E ele é fraquíssimo. Se nós estamos com Deus e com ela, e ele, o demônio, o Satanás, a odeia mais do que odeia a nós. Porque ela correspondeu perfeitamente a Deus. Ela nunca pecou. Ela nunca fez a vontade dela. Quando Deus mostrou para ela, foi a prova dela. Essa é a vontade minha. Essa é a vontade humana. Ela repudiou a vontade humana, porque ele mostrou do que é capaz a vontade humana. Infelizmente, né? Nós temos essa vontade humana. Só ela nasceu e viveu sem um pecado sequer. A mulher perfeita. Como temos irmãos que não acreditam nessa mulher, que ofendem essa mulher, a mãe do próprio Deus. Se nós temos que honrar pai e mãe nosso, como devemos agir com a mãe do Deus conosco? E ela aqui, você pode pensar, você que não sabe, sempre quero lembrar que às vezes tem alguém pela primeira vez. Eu falo para principiantes e para os que já sabem refletir comigo
porque estamos com Deus, desfrutando de um momento divino e alegrando a Deus, evitando fazer a nossa vontade em outras coisas erradas, dando alegria a Deus e buscando limpar a nossa alma, que foi muito suja. E quando a gente peca, ela usa o nosso corpo para pecar, né? E a nossa vontade vai. Ela não deixou. Mas essa aqui é ela. É a imagem dela. A imagem, nós temos nossos irmãos separados, que nós amamos, que nós compreendemos, que eu peço licença até para falar, eu entendo, eu não entendo muito, porque aqui está muito claro. Eles não acreditam que ela é especial assim, que ela é virgem. Ela foi virgem, é virgem antes, durante e depois do parto, que ela nunca fez a vontade dela, que ela nunca pecou. E ela sofreu com o filho que ela gerou, que é Deus. Ela gerou Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ela tinha. Então eu vou ler um pedaço onde fala do amor de Deus. E não esqueçam, imagem nós não adoramos. Eu não adoro essa imagem aqui, mesmo porque Maria é humana. Nós não adoramos os santos, nem Nossa Senhora. Eu quero falar também dos títulos que ela tem. Ela tem muitos títulos. Onde ela se manifesta, que Deus permite que ela se manifesta a nós, para nos ajudar, ela é a nossa auxiliadora. Depois eu continuo falando mais, talvez, os títulos. Os títulos, essa imagem é chamada Nossa Senhora das Graças. Tem gente que se refere a ela como a santa. Ela não é a santa. Ela é a Santíssima. Ela é muito mais que santa. Ela é perfeita. Ela gerou Deus no seu ventre, por obra do Espírito Santo. Mas ela era da família, mas ela tinha sua família. Ela não sabia que ela seria a mãe do Messias, do Salvador, do Deus conosco. Mas ela, não querendo fazer a vontade, passou pela prova, foi a alegria, ela é a alegria do Criador. Porque ela foi tudo o que ele quis. Ela não pretendia se casar. Ela queria ser inteiramente de Deus. Mas Deus quis nascer numa família. Então, como foi? Foi escolhido um homem puro, justo, completamente de Deus, que aceitou casar-se com ela e viver a virgindade com ela. E era uma família que é a Sagrada Família. José, o nome dele, São José. Ele foi escolhido, foi apresentado a ela para ser seu esposo, e ela ficou, na hora espantou, porque ela pensou, eu não me programei casar. Na hora ela pensou. E de repente os dois, e ela foi para o templo. Os pais, quando receberam, tem tanto que falar dela, que tem que ficar para outro encontro, porque senão vai muito longe.
né? Porque nós vamos ver no próximo encontro como foi que ele chegou até ela. Eu quero deixar claro que nós não adoramos imagem nenhuma. Elas ficam aqui para nos lembrar, para a gente venerar, para a gente falar, essa aqui é a mãezinha do céu, que trouxe para nós o Salvador. Que parte ela tem na nossa salvação? Porque Deus a deixou livre na sua prova. Como Ele deixa todo mundo livre, Ele propôs a ela. E quando ela ficou sabendo, ela disse sim, sem pestanejar. Porque era Deus propondo e era a vontade dele. E ela só queria fazer a vontade dele, mesmo na dúvida do marido. Mas ela já tinha encontrado com ele no templo, porque os pais a levaram para o templo para ela crescer no templo. Ela era muito especial e tudo providência de Deus. Ela cresceu no templo de Deus. E ali foi revelado a ela que ela se casaria, que ela tinha um esposo prometido. Como ela confiou plenamente em Deus, nunca ela teve receio nem falou, não vou casar. Não, ela viu logo que era a vontade de Deus e Deus ia saber. Era Deus que... Então, para ela, Deus resolvia tudo. E ela nunca teve medo. E ela nunca disse não. Ela aceitou tudo que Deus fez. Propôs a ela. Então, ela deu uma alegria. Não é infinita porque ela é humana. Ela deu uma alegria tão grande, a maior alegria que um ser humano pode dar a Deus Trindade, ela deu. Quando ela recusou, ela renunciou tudo que era prazer para ela com a sua vontade. O inimigo a odeia porque ela é assim. Ela pisa a cabeça dele e venceu, ele vence. Ela vence o inimigo para nós. O seu coração imaculado, sem uma mancha, sua alma puríssima, pisa e vence Satanás. Nos ajuda. Então ela tem muitos títulos. Por que ela recebe muitos títulos? Não vamos chamá-la só a santa. A Santíssima Virgem, ou Nossa Senhora, nossa mãe, mãe de Deus. E tem, talvez, eu nem sei quantas centenas de títulos ela tem, mas é a mesma pessoa. Como ela é padroeira do nosso Brasil, como Nossa Senhora Aparecida, porque ela se manifestou ali, daquela maneira. Ela é a Imaculada Conceição de Aparecida. Era o tempo da escravidão, a gente pode falar mais dela. Já era tempo da escravidão e ela quis que, quando saindo da água pelos pescadores, em duas partes, né? Um milagre, para ficar mais claro, ela estava escura pela água, para lembrar o que foi a escravidão, a discriminação de cor, o pecado, a gravidade de tudo isso. Então há muito, mas eu queria terminar com um pedacinho, tem tanto que falar. Um dia inteiro falando dessa mulher que não tem igual. E nós vamos
rezar para que nossos irmãos que não creem nessa mulher vivem sem mãe. Como é que eles vão encontrar essa mãe se eles não creem nela? Acham, mesmo crendo em Jesus, no Salvador, em Deus, tem uns que não creem que Ele é Deus, tem uns que crê, mas ela não é pura. Maria é pura. Maria nunca pecou. Maria é inserida na divina vontade, na Trindade Santa. Porque é filha do Pai que a criou. É mãe do Filho que ela gerou. Esposa do Espírito Santo que contribuiu para colocar o Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, em seu ventre. Então ela está inserida na Trindade Santa. Deixa eu terminar quando fala em Isaías, capítulo 64, no versículo 4 adiante, fala assim: nenhum ouvido ouviu, olho algum viu, outro Deus salvar assim aqueles que contam com Ele. E agora contamos com ela também. Ele quer que contemos com ela. Ela nos ajuda. Se você está afastado de Deus, fala para ela: me traz junto de seu filho. Toma minha mão, me leva para junto de seu filho. Pisa a cabeça da serpente que me atormenta. Ela é o nosso auxílio. Aqui é uma imagem que faz nos lembrar. E eu vou falar mais sobre todos os títulos que ela tem. É uma pessoa. É um monte de nome de títulos, mas é a única pessoa, Maria, a mãe do Salvador. Eu vou terminar então com essa oração. Olha, nenhum ouvido, nenhum olho algum viu, nenhum ouvido ouviu, outro Deus salvar assim aqueles que contam com Ele. Você conta com Ele? Vós vindes à frente daqueles que procedem bem e se recordam de vossas vias, dos vossos caminhos. Quer dizer, a gente ficar próximo, se afaste de quem está afastado de Deus, porque se contamina, porque o demônio ganha. Eis que vos irritastes e nós éramos culpados. Falamos quando Deus terminou com Sodoma e Gomorra, porque ele ficou irritado, porque desobedeceram mesmo com o aviso dele, o dilúvio. Isto perdura há muito tempo como seríamos salvos, está vendo? Como seríamos salvos se não fosse o sim da vontade de Deus pura dessa mulher, que tem uma imagem aqui que nos faz lembrar, como uma foto de uma pessoa. Você pisoteia, abomina uma foto de um ente querido seu? Imagina a mãe, imagina o pai, imagina a mãe de Deus. Todos nós nos tornamos como homens impuros. Quando fala homens, é a humanidade, mulher também. Nossas boas ações são como roupa manchada. Quer dizer, tudo que a gente faz não dá para limpar tudo. Precisamos desse Deus vir estar conosco como homem. E Deus, nunca deixou de ser Deus, lógico. E dela que disse sim a ele. Como folhas, todos nós murchamos. Vamos envelhecendo, né? Vamos envelhecendo. Levados por nossos pecados como folhas pelo vento. Não há ninguém para invocar vosso nome, para recuperar-se e a vós se afeiçoar, porque nos escondeis a vossa face, por causa dos pecados, né? E nos deixais ir a nossos pecados, porque nos dais liberdade. Amor
não força nada. E, no entanto, Senhor, vós sois nosso Pai. Nós somos a argila, o barro, da qual sois o oleiro, o Senhor que nos forma. O oleiro, aquele que faz, né? O vaso, a imagem. Todos nós fomos modelados por vossa mão. Olha o que Deus falou para Isaías. Todos vocês eu formei com as minhas mãos. Pensa nisso, eu sou importante. Deus que me fez. Todos nós fomos modelados por vossas mãos. Então não foi nosso pai, nossa mãe que nos criou, fez. Eles nos geraram, porque Deus quis. Com a parte dos dois, é uma família, é assim que eu quero. É assim que eu crio e vocês geram para mim e me dão alegria. Ó Senhor, não vos irriteis excessivamente. Ai, Jesus, a gente pode falar com ele como um paizinho que a gente ama. Não se irrite comigo mais. Não guardeis a lembrança da culpa que eu tenho indefinidamente. Olhai, pois, somos vosso povo. Digam comigo, abençoe-nos, ó Deus, nós somos o vosso povo. Até a próxima, dá um like, medite, pense nela, para a próxima vez conhecermos mais sobre essa mulher.